Alô, bom dia. Hoje é dia 26 de setembro, uma quinta-feira maravilhosa. Estamos iniciando a nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido na Paraíso FM de Sobral, que faz conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense em Fortaleza, neste momento, sob o comando do nosso querido colega e amigo jornalista Nilton Mourão, que esteve até agora com o outro querido colega e amigo Vicente Alencar, na mesa de som. De lá, o nosso querido Paramoti. Na de cá, o Ricardo Gomes. Como sempre, inicio o programa agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo, como o João Rodrigues de Itapipoca, a Gorete Alencar Guimarães, Dr. Paulo Roberto Soares, Elesbão Castro, em Brasília, o Henrique Costa, o Tatá, em Sobral, João Alves Freire, Antônio Lima, Everton Bezerra, Francisquinha Cunha, Caroço Félix, o Jesus Alves e o Wagner Viana. A todos vocês, um grande abraço e minha gratidão pelo carinho de retransmitir nas suas redes sociais o nosso programa. Aqui na timeline do Facebook já estão o Valíris Avelino, o querido Bené Gomes, aqui de Sobral, o Davi Ximenes Filho e a Águida Araújo. Um grande abraço para todos vocês. E aqui no Facebook, principalmente no nosso grupo de ouvintes, nós temos o Renato Feitosa, mandando um bom dia para todos nós. Fui chamado pela população Santo José, aqui uma mensagem dele. Quem mais que está aqui? O Rodrigues e o Gilberto Coutinho, já mandando um abraço também, o André Ramos. A Águida Araújo mandando um bom dia, tenha um excelente dia para você também. Também o Heleno Forlan, Virginia Parente, bom dia, Luciano, amigos, ótima quinta-feira. Dona Lígia Tarque Mendonça, um grande abraço para a senhora. Eu quero o Nilton esteve há pouco na Rádio Assunção, colocando trechos do discurso do Bolsonaro, discurso histórico, não tem como, todo mundo fala desse discurso, nem que seja para meter o cacete, né? Ontem todo mundo caiu em cima, né? Rapidamente, mas foi um discurso coerente, um discurso verdadeiro, e tem gente como o Plínio, né? O Plínio diz truculento, mentiroso e contraditório. O discurso do Plínio. Ou não, ele está se referindo ao discurso do Bolsonaro. O Plínio não se contém, não se contém. Ele tinha que falar, né? Ele diz, o leitor já deve ter lido várias análises, né? Apesar de ele saber que o leitor já teve várias análises, ele faz questão de fazer a sua, que é completamente desvirtuada, e vocês vão concordar comigo. O leitor, pois bem, a despeito do destampatório do presidente Jair Bolsonaro, na abertura da Assembleia Geral da ONU, à guisa de discurso, olha como ele é desrespeitoso com o que disse o Bolsonaro, né? E de como isso piorou a imagem do Brasil perante o mundo. Onde é que o Plínio, em que mundo o Plínio está para dizer que o discurso do Bolsonaro piorou a imagem do Brasil no mundo? Piorou em que circunstância? Para quem piorou? Os esquerdistas todos criticaram o discurso de Bolsonaro. Então, para esse mundo esquerdista no qual sobrevive o seu Plínio Bortolotti, realmente piorou a imagem do Brasil, porque eles querem o Brasil nos moldes, nos parâmetros deles. O vomitório, ele insiste, né, em desqualificar. O vomitório pode ser assim resumido: truculência, mentiras e contradições. Aí ele vai dizer, por aqui vou abordar alguns pontos menos analisados por quem já escreveu sobre o assunto. Então, Plínio é o iluminador. Já se falou muito sobre isso, mas ele vai tratar de algumas coisas que alguns não viram. É o que ele está dizendo. Fiquemos nas mentiras menores, aspas, excluindo as amazônicas. Meu país esteve muito próximo do socialismo, referência a presidentes anteriores de Fernando Henrique Cardoso a Dilma Rousseff, que foram governos, no máximo, sociais-democratas, muito longe do socialismo, que na concepção ultradireitista equivale a comunismo. Esses conceitos, isso varia muito, né? Por exemplo, o que é liberal aqui no Brasil é um conceito diferente do que seja liberal lá nos Estados Unidos.
Então, o Plínio quer dizer que o que vale é o seu conceito. O que o Bolsonaro está dizendo é que o Brasil, existe um socialismo lá na Venezuela, e que o Brasil, nestes governos anteriores, tinha como parâmetro a Venezuela. Tinha como parâmetro a Venezuela. Dizer que estava próximo do socialismo, eu concordo. Estava difícil de acontecer, mas isso estava na cabeça dos poderosos. Dilma, Lula, queriam sim que se aproximasse do socialismo. Mas o Brasil não concordou com isso. Tanto que empichou Dilma e depois elegeu Bolsonaro. As nossas instituições não permitiriam os desejos, o sonho daqueles, incluindo o seu Plínio Bortolotti. É muito longe do socialismo, que na concepção ultradireitista equivale a comunismo. Pois é, esses conceitos realmente, né? Fui covardemente, ele vai agora a frase do Bolsonaro, fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda. Aí o Plínio vai dizer que isso é mentira. Olha só o que é que o Plínio usa para dizer que isso é mentira. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda. Aí diz o Plínio, já está mais do que comprovado que Adélio Bispo de Oliveira, o homem que cometeu o crime, é inimputável. O que é que tem a ver uma coisa com outra, né? Vamos lá. Cumprindo pena em manicômio judiciário. Claro. Segundo especialistas, ele sofre de transtorno delirante permanente. Talvez um dos transtornos seja militância de esquerda. Uma pessoa incapaz de discernir sobre seus atos. Acusá-lo de militante de esquerda por longínquamente ter sido filiado ao PSOL, como longínquamente, Plínio? O que é que você chama de longínquamente? Acusá-lo de militante de esquerda por longínquamente ter sido filiado ao PSOL seria o mesmo que suspeitar de alguma ligação dele com os filhos de Bolsonaro, pois frequentaram o mesmo clube de tiro. O que é que tem a ver uma coisa com outra? O que está comprovado, você ir por um clube de tiro, você pode no máximo dizer, foi colega do Bolsonaro. Mas o Adélio foi sim militante, foi filiado ao PSOL. Então, o PSOL aceitou, se ele é um delirante, o PSOL aceitou as suas fileiras um delirante. Pode ser que ele tenha adquirido essa doença, né, se isso é possível, depois. Mas é verdade, sim, que o Adélio era militante de esquerda. E no seu delírio, no seu transtorno, está lá a ideologia esquerdizante. Ele queria matar Bolsonaro, não é porque achasse Bolsonaro feio, não. Era por uma questão ideológica no seu transtorno mental. Até no seu transtorno mental, a justificativa era de um esquerdizante. Então, Plínio, mentiroso é você, quando disse que o Bolsonaro mentiu ao afirmar que o Adélio era um militante de esquerda. Como você dizer o contrário? Qual seria o contrário? Se ele seria um militante de direita? Foi sim militante de esquerda, foi até candidato. E outra coisa, Plínio, que você esquece e não cobra. Até hoje não se sabe, no dia em que Adélio tentou matar Bolsonaro, alguém, pelo Adélio, registrou a sua presença na Câmara dos Deputados. Você nunca cobrou isso, não é, Plínio? Que estranho, não é? No dia, tentaram fazer um álibi para o Adélio. Se o Adélio não tivesse sido alcançado, capturado, seria difícil encontrar. Ele teria como álibi dizer, neste dia, nesta hora, eu estava em Brasília, e não em Juiz de Fora. Eu estava na Câmara dos Deputados. Alguém registrou a entrada na Câmara dos Deputados do senhor Adélio Bispo. Terá sido alguém de direita, Plínio? Eu desconfio que não. Vamos lá, segundo especial, acusá-lo. Quanto às contradições, o que é que ele está dizendo aqui? Mentira, né? A primeira diz que a mentira é o socialismo, né? Diz que ninguém analisou, todo mundo analisou essa história do socialismo.
E pode ter sido uma retórica, um excesso, jamais mentira. Como dizer mentira? Houve sim uma tentativa. Houve uma tentativa, houve uma ofensa à democracia nos governos petistas, autoritários. Compraram, deterioraram o parlamento com a compra de deputados, o mensalão. Desequilibraram a disputa democrática com as propinas, com dinheiro de propina nas eleições. Tentaram amordaçar a imprensa. Desde os primeiros dias, o senhor Lula tentou, quis. E como sempre eu digo, é entre o querer deles e as instituições brasileiras, essas últimas é que prevaleceram. Porque o autoritarismo do senhor Lula queria caçar o visto do jornalista Larry Holmes, do New York Times, só porque ele fez um artigo e disse que o Lula era chegado a uma cachaça. Era pingunço. Lula se irritou. Não fora Tomás Bastos e alguns outros conselheiros, ele tinha cometido esse exagero, tinha manchado a sua biografia, mais do que ficou da corrupção. Muito bem. Quanto às contradições, a peça toda padece do problema, pois parte do extremismo ideológico de direita para afirmar o intento de acabar com a ideologia que teria acometido seus antecessores. Paradoxo mesmo, contradição entre os críticos do Bolsonaro. Ontem eu li aqui do jornal O Povo uma doutora em direito, porque foram 5 artigos ontem, todos criticando o Bolsonaro. Um deles, eu acho que é da doutora de direito, como não tenho dúvida, eu não vou dizer o nome, dizendo que o discurso do Bolsonaro não tinha ideologia, né? Era repleto de ideologia. Depois reclama, olha o primo dizendo, depois reclama de suposta perseguição religiosa, citando os cristãos como principais vítimas, quando se sabe que no Brasil quem sofre com isso são os cultos de matriz africana. E quem disse, Plínio, que o Bolsonaro se referia apenas ao Brasil? Ele falava, sim, dos cristãos que estão sendo perseguidos por aí, em ditaduras que antes eram exaltadas pelos seus ídolos, Plínio. Ditaduras que perseguem, sim, os cristãos, que martirizam os cristãos. A dona Dilma, na última vez que esteve na ONU, ela pregou o diálogo com o Estado Islâmico. Que o Estado Islâmico precisava era de diálogo. Aquele Estado Islâmico que perseguia, sim, cristãos, que os degolava. Igual faz essas facções aqui. Degolam pessoas e querem publicidade. E muita gente apostou no diálogo com eles. Não tem diálogo com essa gente. E a dona Dilma, sua ídola, Plínio, no discurso da ONU, pregava que o Estado Islâmico, o que precisava era de diálogo. Então, há sim perseguição, como nunca. Não vou dizer como nunca, porque no início houve grande perseguição. Mas há grande perseguição aos cristãos, principalmente em países teocráticos muçulmanos. Para arrematar, jactou-se de defender a liberdade de imprensa, mas seu discurso relacionou a mídia entre os seus principais inimigos. Daí a grandeza do Bolsonaro. Enquanto que os seus ídolos, Plínio, queriam a mordaça da imprensa, queriam porque queriam e tentaram a mais não poder a constituição de um conselho de comunicação para amordaçar a imprensa. E a imprensa era comprada na época pelos seus ídolos. Aqui é o contrário. É a postura de alguém democrático que entende que a mídia é sim seu inimigo e não se pode negar. Nenhum candidato nas últimas eleições foi tão atacado na mídia como Bolsonaro. Nenhum presidente da República, de que eu me lembre, nos últimos anos, que a minha memória
rememora, né? Foi tão atacado nos primeiros meses como Bolsonaro. A Folha de São Paulo, na campanha, fez campanha contra o Bolsonaro. A Folha de São Paulo só veio reconhecer, em todas as pesquisas, Bolsonaro jamais chegaria à presidência da República pelo Datafolha. Só no finalzinho, na reta final, ele foi calibrando. Todos venceriam Bolsonaro. A Folha de São Paulo fez 5, se eu não me engano, 5 manchetes. Falei muito isso aqui na época. Todo dia tinha uma manchete contra o Bolsonaro. Manchete. Matérias. Algumas fake news. Até hoje a Folha de São Paulo. E até recebeu prêmio interno, a repórter. Até hoje não mostrou um documento do que ela falava sobre fake news da campanha de Bolsonaro. Mesmo assim, com essa crítica toda, Bolsonaro diz o quê? Liberdade para a imprensa. Pode criticar. Eu já vi várias vezes o Bolsonaro dizendo isso. Ao mesmo tempo que ele diz que a mídia é sua inimiga, que a mídia distorce e distorce. E nessa questão ambiental é onde há mais distorção. Então, Bolsonaro avalia, nenhum governante gosta de mídia, de imprensa. Não gosta. Não conheço. Ninguém gosta. Nenhum ditador gosta de imprensa também. Nas ditaduras não há imprensa livre. Nas ditaduras, muitas vezes, exaltadas pelo Plínio, como a de Cuba. É só um jornal lá. É só um jornal. É só a voz do governo. É só a voz do Estado. Ouse falar mal do governo nesses países. Aqui, Bolsonaro é achincalhado de manhã, de tarde e de noite. Diuturnamente, diariamente. Como é esse achincalhe que o Plínio faz. Chama de vomitório, de estampatório, mente sobre o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro mente. E qual é a mentira do Bolsonaro? Discutir conceitos não é mentir. A gente que vê aquilo E assim, numa discussão, eu vejo até acadêmicos errando conceitos sobre fascismo, que antigamente se falava fascismo, né? Hoje é meio boçal dizer, que vem lá da Itália. Era um feixo, né? Vem daí, um feixo de varas. Fascismo, fascismo. Eu vejo sociólogos, cientistas políticos, falando de fascismo na campanha do Bolsonaro. Quando eu via fascismo também, se havia no Bolsonaro, havia do outro lado também. O fascismo é aquele que quer calar a boca do adversário. Então, essa questão conceitual não é mentir. Às vezes pode ser ignorância sobre o assunto. Quando você quer definir o que é consumo, o que é comunismo, o que é socialismo. Os próprios acadêmicos, né, têm discussões sobre isso. E como eu falei antes aqui, termos como liberalismo lá nos Estados Unidos é a coisa mais esquerdizante. Mais esquerdizante. Aqui no Brasil, liberal é o cara de direita. É o cara que quer o mercado, a liberdade do mercado, que o mercado tem que se impor. E não o Estado. Então, essas questões conceituais mudam de acordo com até ambientes acadêmicos. Então, isso não é mentir, Plínio Bortolotti. E dizer que Bolsonaro mentiu ao chamar o Adélio de militante de esquerda, por favor. Então, se o que tem no discurso de Bolsonaro, que você, Plínio Bortolotti, me perdoe, conseguiu captar como mentiroso, é isso aqui? Então, isso é desonestidade intelectual sua. Para arrematar, jactou-se de defender a liberdade de imprensa, mas seu discurso relacionou a mídia entre seus principais inimigos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele percebe. Aí a Folha de São Paulo não se juntou ao Intercept, junto aí com bandidagens, conversando com bandidos, e acha que ali tem interesse público, não contra Bolsonaro, contra a força-tarefa da Lava Jato, que tentou moralizar
o Brasil. Garantiu ser um amante da democracia. Risos, ele diz isso. Realmente, amante da democracia é a moçada de esquerda, né? Mas, em seguida, diz que vai reforçar a amizade com alguns países, entre eles uma das ditaduras mais sanguinárias do planeta, que trucida jornalistas e reprime violentamente as mulheres, a Arábia Saudita. Eu não me lembro, não posso nem dizer que o Plínio está mentindo em relação a isso, que eu li agora, o Jornal Povo não tinha aberto mais cedo. Se alguém puder me ajudar, dá uma lida aí no discurso do Bolsonaro, tá fácil, dá um Ctrl+F e busca Ctrl+F com Arábia Saudita. Me ajuda aí, meus amigos queridos, né? Porque hoje eu estou sozinho aqui, né? Como o áudio estava ruim, né? Então a gente não está fazendo mais por telefone, estamos fazendo via link. Então a minha interação com o nosso querido Nilton não dá. Se o Ricardo Gomes me ajudar, entra no site aí, busca discurso do Bolsonaro, aí coloca Ctrl+F, aí coloca Arábia Saudita, de preferência, entre aspas, e vê o que é que o Bolsonaro falou. Porque, para mim, não me deu... O que o Bolsonaro falou de países, eu vi bem, foram de duas democracias pujantes. Uma se chama Estados Unidos da América. E a outra se chama Israel, a única democracia em todo o Oriente Médio. Então, Bolsonaro disse que é amigo, né, dos Estados Unidos, gosta dos Estados Unidos, gosta do Trump e gosta também de Israel. As amizades que eu conheço, assim, próximas de estados do Brasil no governo Bolsonaro são com duas fortes democracias, Estados Unidos e Israel. Mas o Plínio disse que ia... E outra, o país tem que se relacionar com todos, inclusive com a China, que não é também uma democracia. A China tem um partido forte, é uma ditadura, não tem eleições na China, quem manda lá é o partido, e acabou-se. Então, Plínio, horroroso, um vomitório, foi o seu artigo. E já que você passou um dia, né, teve tempo de se debruçar, podia ter escrito um pouco melhor. Podia ter usado o seu talento, suas habilidades de bom pensador e bom escritor para fazer uma coisa melhor. Ou então... O principal discurso dele, né? Tem aqui. Aí tem alguma coisa de Arábia... Eu queria que colocasse assim, eu queria no discurso, no texto, procurar o discurso de texto, aí colocar um Ctrl+F, o que é que ele fala sobre a Arábia Saudita. Eu não me recordo. Eu li alguma coisa, mas se tem sobre a Arábia Saudita, não me chamou a atenção. Chamou a atenção do Plínio. Então, o que parece é que não há, no discurso do Bolsonaro, algo para se criticar, com essa agressividade. E os bobinos chamam o Bolsonaro de agressivo. Vá ler o discurso do Plínio, truculento, mentiroso, aí chama de destampatório, vomitório. Que agressividade, Plínio. Não tem. Mentiras, contradições. Que bobo, né? Bom, deixa eu dar um bom dia aqui. Se alguém encontrar, me manda, por favor, o que é que foi falado. Nilton, se está me ouvindo, me socorre. Manda aqui no Facebook ou no meu Zap alguma coisa. Principais discursos, né? Não tem. É porque foi um discurso grande, né? Então fica difícil. 6 minutos e 3 minutos. Então o cara foi lá encontrar essa coisa aí para falar mal e destacar como sendo uma coisa mentirosa ou contraditória, né? Bom dia para o Simão Oliveira, Dona Lígia Dark. Bom dia, pensei que hoje não o veria no programa, porque estamos aqui, né? Elianos Bezerra, o Bezerra da Farmácia Extra Center de Fortaleza, manda um abraço a todos de Sobral. Olha aí. Vixe, estava colocando aqui. Fora do... Bom dia. Resultado de um caráter forjado no aço das Forças Armadas do nosso Brasil, caráter já nato, mas que teve uma forte e precisa lapidação na caserna. Quem conhece Jair Bolsonaro não estranhou, pois era assim que um verdadeiro militar e patriota
se comportaria com classe e amor à pátria e principalmente com temor a Deus. Não sei porque o Plínio não reclamou dessa parte também, que o Bolsonaro falou de Deus, né? E teve gente que falou mal, né? Não, o Estado é laico, mas o povo não é. O povo é cristão, né? Falaria para o mundo inteiro escutar o que verdadeiramente a maioria dos brasileiros desejosos há anos queriam falar. A nossa soberania é só nossa. A Amazônia sempre nossa será. O Brasil jamais será vermelho. Isso é a dona Lígia. O Alexandre Viana mandando um bom dia. O Djalma também. A Catarina. O André Lima abençoando a gente aqui. Joaquim Ernesto acabou de entrar. Um grande abraço, amigo. Saudações musicais, né? Grande compositor. Nilda Costa, Sandra Cabral, Marcos Gildo, Clésia Salles, um abraço, amigo. Francisco Boto, bom dia, o aniversariante aí da semana. Jorge Luiz também entrou. O André Lima Ramos, Luciano e Newton. O infeliz do Adélio tem uma doença chamada transtorno militante de esquerda. É uma doença que só pega nos esquerdistas. Que bom que eu sou da direita e estou livre dessa praga. Plínio me faz rir. A Sandra Cabral mandando um bom dia para o Nilton Mourão, para o Assis Nascimento e para o Vicente Alencar. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Quem foi condenado pela prática de fake news, o que ratifica essa prática reiterada das esquerdas, foi o Haddad e não o Bolsonaro. É verdade. Houve uma condenação do Haddad por fake news. Bom dia para Leila Albuquerque, o André Lima Ramos, Luciano e Nilton. Ontem, na faculdade, a conversa dos professores e alunos alienados dizendo que o Bolsonaro ofereceu de bandeja para os países capitalistas a Amazonas, que o discurso foi em tom de grosseria e ignorância. O negócio foi tão sério que adiaram o conteúdo da disciplina de ontem para distorcer o discurso do presidente. Ninguém merece. Infelizmente, temos que aturar essa esquerda maldita nas instituições de ensino superior. A França é do Macron, é? Não, Arábia Saudita. Arábia. Do Macron, ele deu uma pancada. Tá vendo? O meu amigo Ricardo está procurando e está tendo dificuldade. O Plínio foi buscar esse negócio da Arábia Saudita e a gente não conseguiu ainda achar. Eu vi essa bobagem. Quer entregar a Amazonas? Não, gente. O que o Bolsonaro fez uma proporção maravilhosa sobre a Amazonas é assim, olha, tem índios lá. Eu tenho amigos que trabalharam lá, com quem eu conversei. Ele citou o Raposa, sei lá na Rondônia, né? Que havia uma produção de arroz. Arrozeiros foram expulsos de lá por uma decisão do STF, sempre o STF. Então, os índios tinham prosperidade ali com aqueles arrozeiros. Hoje, o que graça lá naquela terra? Venezuela, é? Não, Também, Arábia Saudita. Venezuela, pois é, tá vendo o meu amigo, ele está buscando os países, encontrou França, encontrou Venezuela, não encontrou ainda Eu acho ele falando, Arábia Saudita. que são os principais sócios. Não, mas tem, se você botar discurso do Bolsonaro, texto, na íntegra, texto integral, discurso Bolsonaro. Bota isso no Google, completo, né? bota isso no Google. Quando o texto vier, você faz um Ctrl F e escreve Arábia Saudita. Só assim você vai encontrar. Pois bem, aí tá o que ele disse lá. Hoje, os índios vivem lá sem trabalho, na inércia, no ócio, alcoólatras. Que vida é essa? Aí você tem essa imagem idealizada da causa indígena. Eu fico discutindo. E assim, como é o dia? O índio é em contato com a natureza. Como disse o Bolsonaro, índio também quer ser igual a um de nós. Você fica romantizando, né? Foi-se o tempo disso, o Guarani, de José de Alencar. Há índios que ainda estão isolados, mas já tem muitos índios aculturados que gostariam de ter um iPhone. Estou falando aqui só de um aspecto consumista. Vai dizer que isso é ruim para o índio. Mas quem tem que decidir isso é ele. Então você tem uma terra, como disse Bolsonaro, numa boa proporção. Você tem um território demarcado para uma tribo, uma nação indígena, de 15 mil pessoas, 15 mil integrantes, 15 mil seres humanos. Esse território é equivalente a Portugal. Olha só a desproporção.
E existe lá uma riqueza horrorosa, grandiosa. Enquanto nós temos os índios passando fome, e ainda mais 14 milhões de pessoas passando fome no Brasil, desempregadas, esses bobinhos que discutem na sala de aula, como disse aqui o querido ouvinte, né? Não estão preocupados, são geralmente da classe média, seus pais estão com emprego sustentados, serviço público, geralmente, e se esquecem de 14 milhões de irmãos brasileiros na miséria. Na miséria não, no desemprego. Na miséria é muito mais gente. É muito mais gente. E aqui com a riqueza do lado. Eu até brinquei comigo, rapaz, digamos que você tem o seu terreno, dentro do seu terreno tem o petróleo, mas você tem essa consciência de que não deve mexer com coisa, com capitalista estrangeiro. Você vai morrer pobre em cima de uma grande riqueza, porque você sozinho não terá condições de explorar o petróleo, de refiná-lo, de vendê-lo. Então você está sobre uma riqueza enorme, mas vai morrer pobre. Enquanto você não abrir a sua cabeça, pegar um parceiro, mesmo que seja estrangeiro, que vai lucrar bastante, só vem por causa do lucro, tá aí, capitalistas, vai ter o lucro dele e você vai enricar. Vai morrer rico. Caso contrário, nesta visão passadista, retrógrada, esquerdista, não, você vai morrer ali, em cima do petróleo, sem comida para botar em casa, porque não soube explorar, não teve como explorar petróleo. Deixa eu dar um bom dia também para o Delberto Gurgel. Kelly de Castro. Ainda este ano, visitaremos importantes parceiros asiáticos, tanto no Extremo Oriente quanto no Oriente Médio. Essas visitas reforçarão a amizade e o aprofundamento das relações com o Japão, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Pretendemos seguir o mesmo caminho com todo o mundo árabe e a Ásia. Muito obrigado, querida Kelly de Castro. Está vendo? É quem me socorreu. Pedi a vocês que todo dia estão aqui e não me socorreram. Imagina que é o trecho do discurso do Bolsonaro. Olha o que é que o Plínio foi pegar, foi pescar para dizer que tinha uma contradição. Que Bolsonaro se diz amigo da democracia, mas diz que vai reforçar a amizade com a Arábia Saudita. Que desonestidade intelectual, Plínio. Eu não tinha visto. Graças a Deus. Muito obrigado, Kelly. Eu vou repetir o que o Plínio disse e vou repetir o trecho do Bolsonaro sobre isso. O Plínio, Bolsonaro garantiu ser um amante da democracia, aí colocou risos, né? Mas, em seguida, diz que vai reforçar a amizade com alguns países, entre eles uma das ditaduras mais sanguinárias do planeta, que trucida jornalistas e reprime violentamente as mulheres, a Arábia Saudita. O que é que o Bolsonaro disse? Ainda este ano, está falando no cenário internacional, ainda este ano visitaremos importantes parceiros asiáticos, tanto no Extremo Oriente quanto no Oriente Médio. Essas visitas reforçarão a amizade e o aprofundamento das relações com Japão. É uma democracia, Plínio. China não é uma democracia, mas você gosta desse povo, Plínio? Arábia Saudita também não é democracia. No Oriente Médio não tem democracia, a não ser o Israel, né? E Emirados Árabes Unidos e Catar. Mas são atores importantes na economia mundial. A Arábia Saudita aí teve um ataque do Irã e que quase causava uma catástrofe na economia mundial. Então, a Arábia Saudita, de pronto, se restabeleceu e passou a produzir petróleo, porque se ela não faz isso, nós todos estaríamos pagando um preço alto. Muito obrigado, Kelly. Era isso que eu estava atrás para confirmar a desonestidade intelectual do Plínio. Porque aqui, quando ele diz que vai reforçar a amizade entre países, é questão comercial, é negócio aqui. Mas quando ele aponta como modelo Bolsonaro, aponta Estados Unidos, democracia pujante. Aponta Israel, democracia pujante e a única, um oásis democrático no Oriente Médio. Que desonestidade intelectual do seu Plínio. E foi buscar esse negócio entre uma lista ali de países, né? Tem democracias e tem ditaduras
entre esses países. Eu não sei, ele diz que é sanguinária a da Arábia Saudita. Não sei. Que a repressão, toda ditadura, é repressora. Quanto à questão sanguinária, muito mais é a Venezuela, muito mais é Cuba. Bom dia para Gilardi Alves Sinésio, o Marcos Gildo Luciano, bom dia. Comenta a baixa popularidade do presidente. Já, companheiro. Já está aqui clipado para a gente conversar. O Paulo Roberto Soares, bom dia, Luciano, no aeroporto de Toronto, voltando para Fortaleza, ouvindo o programa. Ai, que maravilha aí, cara. Em Toronto, no Canadá, rapaz, coisa boa. Um dia eu vou aí também, viu, amigo? Vamos lá, vamos ver o que é que nós tínhamos clipado sobre nosso querido Marcos Gildo, que vai falar sobre a popularidade de Bolsonaro. Caiu mais uma vez, né? Tem caído, e agora o índice dos que reprovam Bolsonaro é maior daqueles que aprovam. Acho que é 34, 31. Nossa, cadê? Eu tinha recortado aqui, não estou vendo mais. Mas o que eu vi, tem coisa boa, tem notícia boa por aí também, viu? Geração de emprego. Ah, eu estou no Jornal Povo, caramba. Por isso que não tem notícia boa. Vamos lá. Cadê Bolsonaro, que o meu amigo pediu para eu ver os números? Muito bem. Cresce rejeição à política ambiental, principalmente. Agora, veja bem, nunca, eu disse há pouco, nunca um presidente recém-eleito foi tão atacado pela imprensa, pela mídia, quanto o Bolsonaro. Então, aqui já é minha especulação. Eu acho normal essa queda de popularidade do Bolsonaro, tendo em vista o ataque, né, fogo cerrado, sobre qualquer iniciativa do seu governo. Agora, o cara é um fenômeno. O cara vai para a ONU. Nunca eu vi um discurso de um presidente da República nos últimos anos que tenha tido tanta repercussão quanto esse discurso do Bolsonaro. Histórico, altivo. Deu um chega para lá do seu Macron, que quis ser engraçadinho com o Brasil, que disse mentiras sobre o Brasil. Ele não fala das mentiras do Macron sobre o Brasil, querendo atingir a nossa soberania. E deu também um chega para lá na ONU. Então, uma das coisas que cresce, pesquisa Ibope divulgada pela CNI aponta que a desaprovação à política ambiental da gestão Bolsonaro subiu de 45% para 55% entre junho e setembro. As notícias sobre o governo mais lembradas pela população se referem ao meio ambiente, alvo de críticas no Brasil e no exterior, em razão das queimadas na Amazônia. Então, está vendo, é completamente compreensível. É nesse momento em que o mundo todo falando do ambiente e estão querendo colocar o Bolsonaro como bode expiatório, como o cara que está queimando a Amazônia. Como se foi o Bolsonaro, o incendiário Bolsonaro, que queimou a Amazônia toda. O Morales, lá na Bolívia, também está sofrendo com isso daí. Na hora que sofreu, ele tentou jogar para o Bolsonaro, que a culpa era do Bolsonaro. O seu Macron, que criticou o Bolsonaro, também polui a Amazônia, lá na sua Guiana Francesa. A mineração por lá, o negócio lá é sério. A forte poluição. É um grande poluidor, o seu Macron. Muito mais do que Bolsonaro. A questão é como a mídia encara. O Macron é um esquerdinho, né? E a mídia, como um todo, é de esquerda. É até um pleonasmo falar de jornalista de esquerda. Hoje não, hoje tem melhorado bastante, né? O país, né? Muita gente já se diz de direita, né? Mas era sempre assim. Era toda a redação, tudo. O Marinho, né? Na época do regime militar, a sua redação era recheada de comunistas. Será que eu estou falando mal? O Plínio vai dizer que era outra coisa? Comunista, sim. E o próprio Bolsonaro, quando tentaram invadir a redação ou mexer com os jornalistas do Globo, o Marinho foi em defesa deles. Deixe que eu tomo conta dos meus comunistas. Então,
Foi sempre assim. Então, vamos ver na avaliação o que é que mais pesou na avaliação cresce a rejeição do Bolsonaro. O que é que mais pesou? O que é que está de melhor no Bolsonaro? Porque eu estou dizendo isso porque é o que está aqui no Estadão. A segurança pública é a coisa mais bem avaliada do governo Bolsonaro. 51, ele coloca assim, quem aprova e quem desaprova. 51% aprova a área de segurança de Bolsonaro, 45% reprova. A partir daí, tudo é o inverso. A segunda melhor área no governo é da educação, com aprovação de 44%, 52% contra. Depois vem o combate à inflação. Daqui a pouco a gente vai ver uns paradoxos, né? Que tudo é a percepção do povo em relação ao governo. Então, o combate à inflação é a terceira área mais bem avaliada do governo Bolsonaro, com 42%. E depois vem o meio ambiente. O meio ambiente foi o que mais foi falado e é o que mais se fala todo dia. A Globo jogava aquelas fogueiras na televisão, coisa que ela nunca tinha feito. Sempre fez, mas nunca com aquela forte, né, recorrência de matérias e dizendo que foi uma das maiores, e está provado que não. É comum nessa área, os próprios, quando você fala os índios, os próprios índios tocam fogo, porque fazem também agricultura, fazem as suas roças, e é uma questão cultural. Os nossos matutos, nossos nordestinos aqui também, nossos homens do campo, também tocam fogo. Nessa época tem fogo pra caramba. Aqui mesmo em Sobral, muito fogo. Muito fogo no Ceará. E muitas das vezes são os nossos homens do campo, tocam fogo, né? Fogo nas coivaras, faz o acero, para limpar o roçado e se preparar para a época de chuva, para o inverno que vem por aí. Porque o fogo, na primeira vez que você toca fogo no terreno, há realmente um crescimento de produtividade. Depois dá-se o contrário, né? O povo não sabe, né? E como na primeira vez deu certo, teve produtividade, depois o solo vai se empobrecendo e faz piorar. E é ruim para o ambiente, é ruim para tudo, né? Mas é a questão cultural. Então não foi Bolsonaro que tocou fogo na Amazônia, não. O fogo sempre esteve lá. Aí depois vem saúde. Sabe qual é o índice que tem a maior reprovação? Impostos. Bolsonaro não aumentou nenhum imposto. Mas tem a mídia fica falando. Outro dia a CPMF, todos os jornais estavam dizendo que era o governo que queria a CPMF, que queria um outro imposto. O governo recuou, o governo não sei o quê. Há estudos. Aí a outra, então, imposto, nenhum imposto foi criado até agora pelo Bolsonaro. Mas é onde tem a maior reprovação. As duas maiores áreas que têm maior reprovação, porque são as únicas acima de 60% de desaprovação, é na área de impostos, a vice-líder, e a campeã, juros. Juros. E vejamos, imposto, Bolsonaro não aumentou nenhum imposto. Taxa de juros, o Bolsonaro diminuiu, e no seu governo nós temos a menor taxa de juros de todos os tempos. Mas tudo é percepção, né? Percepção do povo é que o juro é muito alto e a culpa é do Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que é perfeitamente compreensível isso que está acontecendo. Nós estamos num momento de reforma, uma reforma aguda, que é essa reforma da Previdência, atacada por todos os lados, e está sendo aprovada. Lamentavelmente, o Congresso deu as costas nesta semana para um assunto de tanta relevância, que é a reforma da Previdência. Em outras épocas, os governos sofreram na sua popularidade só com isso daí, e com uma reforma bem menos agravante. Essa do Bolsonaro é uma reforma profunda da Previdência. O desemprego lá em cima, ele pegou a questão da economia muito ruim.
e a questão econômica não se renova, reforça de um dia para o outro. Graças a Deus, nós temos boas notícias hoje. Ontem o Guedes foi ao Congresso para tratar da pauta econômica do Congresso. Olha, nós temos que aprovar muitas reformas. Até dizer, daqui a pouco nós temos que vender, tem que ter o leilão do pré-sal, tem que ser aprovado. O Senado, o Congresso tem que estar antenado com o que nós estamos precisando. Então, nós temos que aprovar já, e que em novembro nós já temos que fazer o leilão do pré-sal, porque já tem que constar no próximo orçamento. Sem esse leilão do pré-sal, nós não vamos fechar as contas do próximo ano. Tem muitas coisas graves na economia e que precisam ser feitas com urgência, ainda por fazer no Congresso. Reforma tributária. Mas a questão é porque foi feito, o governo Temer fez a lei de teto, né, que é interessante, mas essa lei de limite, o teto de limite do gasto público, tinha que ser antenada, associada com a reforma da Previdência lá atrás. As duas tinham que ter caminhado juntas. O que aconteceu? Foi aprovada a lei de teto, né, do gasto público, e enquanto isso a Previdência não foi aprovada, a Previdência, e ficou comendo. E aí, como é que daqui a pouco o governo para? Daqui a pouco tem um shutdown, como tem lá nos Estados Unidos. O governo fica sem dinheiro. Fica sem... Venezuela. Uma ouvinte também aqui, a jornalista Kelly de Castro, me mandou um trecho. Olha aí, parece uma coisa. A Kelly foi o Gomes aqui, o Ricardo demorou. Encontrou agora o Ricardo Gomes, viu? Mas a querida Kelly de Castro já me socorreu. É só uma citação entre vários países, tem nada a ver com a ênfase que o cara queria dar aqui. É tanto que eu nem tinha visto. Foi uma lista de países, entre eles a Arábia Saudita. Pois bem, então é previsível que o homem tivesse, porque o desemprego é alto, ninguém sobrevive com economia ruim, ninguém tem boa popularidade com economia ruim. Mas, graças a Deus, então o Guedes ontem disse que a política começa a dar os seus passos mais consistentes rumo à recuperação econômica do país. E porque a coisa mais difícil, a que mais leva tempo para retomar, e a que menos você vê com mais intensidade, é a questão do emprego. E agosto foi o melhor mês em termos de emprego dos últimos anos. Desde 2013, não havia um agosto tão bom no saldo de empregos. Então, uma notícia maravilhosa. E os especialistas estão dizendo que este semestre, agora que nós estamos vivendo, quando terminar o ano, o emprego ainda terá uma boa retomada. Que notícia maravilhosa, né? Então, o Gildo, espero ter atendido o que você queria, né? Luciano, bom dia, comenta a baixa popularidade do presidente, foi o que você pediu, acabei de comentar. Bom dia para a Brígida Matos, o José Soares Silva, o Lagonde Unmali, Neura Alves, a Cátia Menezes, o Antônio Ferreira, o Soares, bom dia a todos, um grande abraço na escuta diária. A Roseli Mesquita, bom dia, Luciano, parabéns por sua coerência e lucidez. Quem não gosta do Bolsonaro vai estar sempre cego e surdo a tudo de bom que ele fizer ou dizer. Deus nos proteja dos pessimistas. É uma boa oração, tá? Deus nos proteja dos pessimistas. Nós precisamos realmente de mais otimismo. Então, deixa eu dar um abraço aqui para o pessoal do WhatsApp, 9616-1470, como o Luiz Arruda. Luciano, muito boa análise. Deixei de renovar a assinatura com o povo, pelo péssimo jornalismo praticado, principalmente pelo jornalista Plínio. É um bom jornalista, mas ele, né, na opinião, ele dá opinião, então nós podemos também dar opinião sobre o que ele diz, né? O padre Bosco, parabéns, Luciano, pela sua análise brilhante. A cegueira desse jornalista vermelho me faz lembrar a cegueira dos fariseus, o padre aí, né? O endurecimento do coração. Bom dia. Boa lembrança, né? Corações endurecidos, né? Jamais vão. Como a Roseli disse, né? Os caras jamais vão. Aí o discurso, eles não, puxa, sabe o que é isso? Chama-se dor de cotovelo. É o cara roendo com o sucesso do outro. Nenhum discurso fez tanto sucesso, teve tanta repercussão quanto esse discurso do Bolsonaro. Então os caras têm como missão
combater esse discurso. Não pode, então tem que combater. Quem mais que me mandou aqui? Milton Mourão, o jornal reproduziu. O que ele está dizendo aqui? Gilberto Coutinho, parabéns pelo comentário de hoje. Doutor Evandro, bom dia, pessoal. Passando só para lembrar, assim, a outra história aqui. Deixa eu ver aqui Aqui muita gente entra no Zap, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Não sei mais nem a senha do meu Zap. Nessas horas, né, cara? Bom, o Luiz Arruda, já falei, né, que não gosta do povo, não gosta do Plínio. O Assis Costa mandou um abraço, né, complementando, parabéns pelo novo formato do programa. Eu gostaria de saber qual é a história, né? E completando, Luciano Clever, resumo do discurso. Ele mandou aqui, completando Luciano Clever, resumo do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, se você perdeu. Ele colocou os tópicos. A Amazônia é nossa. Índios não são selvagens. Perseguição religiosa é um flagelo. Foro de São Paulo é um câncer. Venezuela e Cuba são ditaduras. Trump é nosso amigo. Viva o livre comércio. Brasil é soberano e próspero. É o resumo aí. É um meme que ele mandou, com o resumo do discurso do Bolsonaro. Nilton Mourão, leia a íntegra do discurso do Bolsonaro. Não, Nilton, eu queria que tu me ajudasse, cara, mandar só o trecho da Arábia. Me mandou o discurso todinho, como é que eu ia ler aqui, né? De qualquer forma, cara, abraço, obrigado, sucesso, parabéns pela participação de vocês aí com bate-bola com o Vicente Alencar. Aqui no nosso querido grupo de ouvintes, o Renato Feitosa, o João Paulo, do Aracati. Assim, está dizendo assim, não adianta negar, o discurso de Jair Bolsonaro na ONU foi agressivo, sim. Agrediu o lulopetismo, o socialismo, o bolivarianismo, o sensacionalismo, o colonialismo, o globalismo, o terrorismo, o banditismo e o mau-caratismo em geral. Muito agressivo, muito agressivo. Rodrigues da Itapipoca, bom dia, Luciano Clever. O Adélio nunca teve transtorno mental, a não ser quando ingressou nas organizações criminosas de esquerda. E como esse Plínio é transtornado com a perda do poder. Luiz Carlos T. Franco, parabéns, Luciano, seu herói. Tem estômago bastante para ler e comentar os artigos desses seus colegas cegos e acéfalos. O som do programa está ótimo. Nós estamos tentando. Lamentavelmente, eu perco a minha interação com o meu querido Newton, né? Mas essa foi a forma que a gente conseguiu de se fazer ouvido, né? Luciano, eu fui a Santa Catarina em 2009 e vi muitos índios bêbados e até usando drogas. E quem estava no poder? A esquerda maldita do Brasil. O Ronald de Souza também mandando um bom dia para nós. A Gleice Maria, que mais aqui no Zap. Guilherme Ferreira. Repita o WhatsApp, se possível. Esse é o Davi Ximenes. O WhatsApp é 85, né? 996161470. 996161470. Nós temos um grupo de WhatsApp de ouvintes. Esse eu acho que é o último grupo de WhatsApp do mundo que não coloca ninguém compulsoriamente. Só entra lá quem pede para entrar. O máximo que eu faço é divulgar que nós temos esse grupo de WhatsApp. Se alguém se interessar, lá estão os ouvintes do programa, discutem entre si e muitas dessas discussões, às vezes, servem de pauta e nos ajudam a fazer o programa. Então, se alguém se interessar, manda uma mensagem por 96161470 e a gente inclui no grupo. E também ninguém é obrigado a ficar. Não gostou, cai fora. Guilherme Ferreira, mande um abraço para Zezé. Aí, abraçada. A dona Gleice Maria, lá, a Preta, né? Lá no Tianguá. André Lima Ramos, mandando bom dia. E o Elesbon Castro, o discurso de Bolsonaro leva a esquerda ao divã. Pirou. Bom dia também para o Zé Donato. O certo é isso daí, cara. O Bolsonaro fez um grande discurso. É óbvio que foi... O cara disse assim, Bolsonaro foi Bolsonaro, né? Eu queria que fosse o quê, né? Queria que o Bolsonaro fosse Luciano Clever, que o Bolsonaro fosse Assis Nascimento, fosse Ricardo Gomes. É óbvio que o Bolsonaro foi Bolsonaro. O homem é seu estilo. E uma não menos suspeita, a última notícia para falar aqui, a diminuição do custo da dívida. E quem está falando isso? Miriam Leitão.
Então, sinal de que a economia realmente está melhorando, quando até a Miriam Leitão concorda, né? O custo da dívida brasileira tem caído fortemente e hoje é quase igual ao que era quando o Brasil tinha grau de investimento. O que produziu esse ganho foi a redução dos juros que começou no governo Michel Temer. Ela tem que dizer isso, né? Tá vendo aí, ó? Reforça a economia, a diminuição do custo da dívida está caindo pela redução de juros. E na percepção do povo, a pior área do governo Bolsonaro é na questão de juros, né? Então, tudo é uma questão de percepção. O que o país paga de juros da dívida nem sempre corresponde à Selic, porque depende da confiança que se tem na manutenção da inflação sob controle, que é outra coisa. Aí sim, o brasileiro está vendo que o governo Bolsonaro mantém o controle da inflação. Gleice mandando bom dia para nós, já falei aqui, né? E a Roseli parece que falou, acho que foi no Zap, a mensagem passa, né? Bom dia, quero participar do grupo, então, mais tarde eu faço isso, tá? Enquanto eu estiver aqui no ar, eu vou só ficar abraçando vocês. Tinha mais coisa, parlamentares, outra coisa horrorosa, né? Ontem o Congresso só tem feito coisa horrorosa nesses últimos dias. Parlamentares retiram a excludente de ilicitude do pacote anticrime. Todo dia eles dão um jeito de desidratar cada vez mais o pacote do Moro, que tenta, desculpe o trocadilho, moralizar o Brasil. O excludente de ilicitude é aquele em que o policial não fica com medo de agir, porque se matar alguém, ele vai ser punido. Os policiais, hoje, eles morrem mais por suicídio do que no confronto. É uma categoria com o maior número de gente com depressão, que merece toda a nossa solidariedade. É um cara que vive sob estresse para defender a nossa própria vida, colocando a sua em risco, e merece proteção. É óbvio que há os maus policiais, como há maus profissionais em qualquer categoria. Entre os radialistas e jornalistas nem se fala. Há entre os pares, entre todas as profissões. Então, o soldado, o policial que vai para a rua, é um estresse enorme, não sabe se volta. Merece o nosso apoio. E o que esse pacote dizia era isso. Não pode estar o policial, mais um estresse nele, né? Olha, cara, a tua vida em primeiro lugar. Não haja mortes. Mas se tiver de haver, que seja a do bandido e não a do policial. E mata-se muito policial no Brasil. Amigos, um grande abraço para vocês. Dizendo isso, hora de desfazer essa conexão entre a Paraíso FM de Sobral, programa A Hora da Notícia, lá em Fortaleza, da Rádio Assunção, meu querido Assis, meu querido Nilton Mourão, que está comandando o programa a primeira hora, grande cara, grande profissional, e um outro grande profissional. Foram dois achados para o programa, né? O Nilton eu já conhecia seu talento. O Vicente não. Então, os dois, né, cada um com a sua habilidade, com a sua ideologia, com o seu pensamento, fazem um bate-bola legal aí mais cedo e retorna amanhã. Então, amigos, retoma aqui daqui a pouco aí Carioquinha e aqui na Paraíso FM retoma o comando o grande comunicador Assis Nascimento, o polêmico, como diz o Will Vasconcelos, né? Um grande abraço, um dia bastante proveitoso. Obrigado, Ricardo Gomes. Até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã, Luciano Kleber. Bom dia, são 6h59. Você retorna amanhã com a conexão com Fortaleza, aqui na Paraíso FM de Sobral. Até às 8 da manhã.